vamos fazer um exercício sobre termodinâmica e máquina térmica. Bora lá, exercício na tela! Sade Carnot foi um físico e engenheiro do exército francês, destacando-se por seus estudos sobre as condições ideais para a produção de energia mecânica, a partir do calor nas máquinas térmicas. Em 1824, Carnot descreveu e analisou e denominou o ciclo de Carnot, cuja importância é devida ao seguinte teorema: nenhuma máquina térmica que opere entre duas fontes a temperatura T1 e T2 pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Considerando uma máquina térmica que extrai 375 vezes 10 a quarta calorias de temperatura, considerando uma máquina térmica que extrai 375 vezes 10 a quarta calorias de uma fonte a uma temperatura de 127 graus Celsius e rejeita 15 vezes 10 a quinta calorias para uma fonte a uma temperatura de 200 Kelvin. A diferença entre seu rendimento e o rendimento de uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas temperaturas é... Então, está aí o exercício. O que ele forneceu para nós? A quantidade de calor da fonte quente que a máquina vai receber, os 375 vezes 10 a quarta calorias. A quantidade de calor da fonte fria, 15 vezes 10 a quinta calorias. Temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. Bom, primeiro passo, transformar essa temperatura em Kelvin. Você vai somar 273 e você vai encontrar, consequentemente, 400 Kelvin. Belezinha? Aí o que ele pede para você? A diferença de rendimento dessa máquina para uma máquina de Carnot que trabalhasse com essa mesma temperatura. Então, a máquina de Carnot, para calcularmos o rendimento, é fácil. Rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos temperatura da fonte fria divididos pela temperatura da fonte quente. Então, o rendimento de Carnot será 1 menos qual a temperatura da fonte fria? 200 Kelvin. Qual é a temperatura da fonte quente? 400 Kelvin. Logo, o rendimento vai ser de 1 menos 200 por 400, 0,5. Então, este rendimento, 1 menos 0,5, 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Este é o rendimento da máquina térmica que ele forneceu para nós de acordo com o ciclo de Carnot. Se a máquina operasse de acordo com o ciclo de Carnot, ela teria esse rendimento. Mas ela não opera com o ciclo de Carnot, porque ela está recebendo 375 vezes 10 a quarta calorias, está rejeitando 15 vezes 10 a quinta. Vamos fazer o seguinte, então vamos calcular o rendimento desta máquina térmica, 1 menos quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. O seu rendimento vai ser 1 menos quantidade de calor da fonte fria, 15 vezes 10 a quinta. 15 vezes 10 a quinta. Quantidade de calor da fonte quente, olha só, tá 375 vezes 10 a quarta. Eu vou passar a vírgula para cá e soma 1 na potência, beleza? Então, em vez de ser 375 vezes 10 a quarta, é 37,5 vezes 10 a quinta. Vou colocar aqui 37,5 vezes 10 a quinta e vou achar o rendimento desta minha máquina térmica aqui. O rendimento será 1 menos. Olha só, vou cortar o 10 a quinta com o 10 a quinta e fica 15 divididos por 37,5, que dá 0,4. Então o rendimento desta máquina, 1 menos 0,4, vai dar 0,6 ou 60%. Logicamente, a diferença de rendimento entre a máquina
seria o equivalente a 10%, uma situação extremamente hipotética, justamente porque essa máquina térmica ela está tendo um rendimento maior que o ciclo de Carnot. E isto não pode acontecer. Essa máquina térmica teria que ter um rendimento menor que o ciclo de Carnot. Então, uma situação completamente hipotética, mas está aqui um exercíciozinho, ele deu as fontes, eu calculei o rendimento e vi a diferença. Estamos entendidos da situação? Show de bola? Tá aí um exercício sobre termodinâmica. Vamos para mais um. Uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica sob pressão de 60 newtons por metro quadrado, como ilustra o diagrama. Admita que na transformação o gás recebe uma quantidade de calor igual a 300 joules. Qual a variação de energia interna do gás? Então olha só, foi isso que ele forneceu para nós. Ele deu um gráfico para você e te deu a quantidade de calor, ele pede a variação de energia interna. Bom, a princípio o que nós vamos fazer? Você sabe que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. A quantidade de calor ele deu, que foi de 300 joules. Ele pede a variação de energia interna. Você fala, professor, o trabalho eu sei calcular. O trabalho é só você fazer a área do gráfico, né? O trabalho você faz a área do gráfico se for um gráfico pressão por volume, que não é o caso. Você tem um gráfico volume por temperatura. Então você vai vir aqui e vai calcular o trabalho, porque ele falou para você no teu enunciado que a pressão é constante e vale 60 pascais ou newton por metro quadrado. Aí você vai lembrar que o trabalho refere-se à pressão vezes a variação do volume. Tome muito cuidado, a pressão é 60 e quanto que variou o volume? A transformação foi de P para Q, o volume era 1 metro cúbico e foi para 3 metros cúbicos. Então variou 2 metros cúbicos, logo o seu trabalho vai ser equivalente a 120 joules. E aí simplesmente eu sei que ele recebeu 300 joules da energia externa, da fonte de calor, realizou um trabalho de 120 joules, eu vou achar a variação da energia interna, vou passar isso aqui diminuindo, 300 menos 120 equivale a 180 joules de energia interna que variou. Tome muito cuidado, moçada, não é porque ele pede trabalho que você vai sair fazendo área. Você tem que olhar. Se fosse gráfico pressão pelo volume, eu faria área e acharia o trabalho. Mas nesse caso, prestar atenção nas funções do seu gráfico. Belezinha? Mais um exercício sobre termodinâmica e qualquer coisa, estamos aqui. Beleza? Um grande abraço no coração de vocês. Se vocês precisarem, nós estamos aqui na estrada com os profs. Bom estudo para vocês e não esqueça, dá um like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tchau!